Olá pessoal, estamos aqui de volta hoje, quarta-feira, em pleno coronavírus, em plena tragédia planetária, para falar de geografia. Estes vídeos que nós vamos postar nas quartas-feiras, então, têm por objetivo discutir a ciência geográfica propriamente dita, seus métodos, seus discursos, suas possibilidades, e para isso vamos trabalhar não só a literatura que envolve diretamente discutir, os fundamentos da geografia, mas também usar de exemplos aqui, exemplos ali, para que a gente possa exercitar um pouco essa nossa relação com um campo de conhecimento milenar, com tradições das mais atravessadas e superpostas, e muito bem. E temos muito a discutir, quer dizer, assim como a discussão dos outros vídeos, que é a questão da instituição escola, que é uma discussão sem fim. Essa também que nós estamos começando aqui, ela, a princípio, não tem fim. Nós vamos abordando, então, diversos aspectos desse processo. Hoje nós vamos iniciar essa nossa série de vídeos, tendo como ponto de partida como que essa discussão sobre a geografia vai tomando o formato que ela tem hoje no Brasil. E, portanto, como todos os autores que trabalham com isso, vamos fazer uma espécie de retomada do que ocorreu com a geografia brasileira nos anos 70, isso que ficou sendo chamado genericamente de geografia crítica, e os desdobramentos, as coisas que ocorreram a partir daí, principalmente tendo como foco, como liderança central, a Associação de Geógrafos Brasileiros, onde essa associação, a AGB, como nós costumamos chamá-la, nos permitiu, vamos dizer assim, viabilizou os caminhos para que diversos atores e autores se cruzassem pelo Brasil, e com pessoas também de fora do Brasil, para trocar ideias, para sedimentar processos, discursos, leituras, possibilidades, para o enfrentamento político, para questões da mais alta importância no que se refere à construção do conhecimento científico em nosso país. De alguma maneira, esses anos 70, que vamos dizer assim, representa o final, os pontos mais débeis da ditadura militar, de como ela foi se esvaindo enquanto uma força política capaz de se garantir no poder por mais tempo, criando então as condições para o que nós chamamos de processo de redemocratização, a tal da anistia ampla, geral e restrita, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, e com toda a tradição que ela acaba preservando e que nos leva às crises políticas que hoje vivemos no Brasil. Mas, de qualquer maneira, naquela época não tínhamos muito claro tudo isso, obviamente, e fomos fazendo as coisas da melhor maneira que nós entendemos, ou dentro da correlação de forças em que as elites políticas no Brasil impunham a todos, e que algumas coisas as esquerdas recuaram, outras coisas avançaram. Muito bem, mas isso é outra história, é outro tema. O que nós estamos aqui é envolvendo essa discussão na própria discussão da geografia, de como a geografia foi entendida nos anos 70, final dos anos 70, e como tudo isso surge no Brasil, principalmente com a mudança nas direções, no estatuto, na maneira de agregar sócios da própria AGB, o que nos levou, portanto, a uma associação extremamente importante entre o movimento estudantil na época, que estava profundamente envolvido com a derrocada da ditadura militar, e os movimentos acadêmicos, as formas de organização acadêmica, enquanto uma associação de classe, como no caso da AGB, que vai, digamos assim, no seu campo corporativo, trazer para dentro de si os professores do ensino
da escola básica, não é? Os pesquisadores das universidades, que lá já estavam desde o seu nascimento, e os estudantes do ensino superior, não é? Que estivessem, de alguma maneira, todas as pessoas interessadas no discurso geográfico. A grande questão foi esta foi a grande mudança a partir de 78, 79 que aconteceu na GB e que permitiu então uma discussão extremamente rica, com muitas variáveis, com muitos debatedores, com muitas ideias. Algumas foram ficando para trás, outras se consolidaram, outras tiveram o seu ápice, depois desapareceram, e assim como acontece com qualquer campo do conhecimento, não é? A geografia também tem a sua história. De qualquer maneira, o que eu gostaria de realçar para dar início a essa nossa discussão é que nessa época surge um certo tipo de literatura, cujo fundamento, de alguma maneira, estava diretamente relacionado com a necessidade de explicar o que era a geografia, ou o que é a geografia. Isso é interessante, não é? Quer dizer, de alguma forma, a grande questão que envolveu os anos 70 estava, digamos, os anos 60, 70, e de alguma maneira se envolve, digamos, no embate com o objetivo de fazer a crítica à geografia clássica, no sentido, principalmente, a geografia clássica francesa. Quer dizer, os franceses passam a fazer a sua autocrítica e, de alguma maneira, as nossas tradições no Brasil, principalmente na Universidade de São Paulo, com raízes muito profundas, né, com o pensamento geográfico francês, vai repercutir, né, vai se tornar uma espécie, num primeiro momento, de caixa de ressonância e depois vai criar os seus próprios discursos, as suas próprias leituras. De alguma forma, creio que o principal, ou um dos principais pontos de partida dessa discussão está justamente na discussão sobre a tal da geografia ativa na França, não é? Encabeçada por Pierre Georges, mas não só, não é? E que vai produzir um livro, não é? Como estamos mostrando aqui, que é uma discussão, uma grande discussão sobre essa tal dessa geografia ativa. Em linhas gerais, a ideia de uma geografia ativa está diretamente relacionada à ideia de combater uma geografia inativa, isto é, alguém que se auto-identificar como científico, por se auto-identificar no campo da neutralidade científica, não assume de forma clara as suas questões de caráter ideológico. Então, quando se pensa numa geografia ativa, se pensa num geógrafo que não só entenda do que acontece com o relevo, com o clima, com a sociedade, com as populações, ou seja lá com que tema seja, mas que consegue e que interfere de tal maneira que permita às pessoas a compreensão das relações políticas, econômicas e ideológicas que estão diretamente envolvidas com a dimensão geográfica do mundo. Então, a ideia de uma geografia ativa, ela tem esta nomenclatura com o objetivo efetivo de fazer uma crítica à geografia inativa, à geografia morna, digamos assim, aquela que não assumia o caráter político do seu discurso. Isso é extremamente importante, até porque vai se desdobrar em muitas reações a partir daí. Lembremos que, ao mesmo tempo, a partir da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, está nascendo e se desenvolvendo e se consolidando a tal da New Geography, a geografia quantitativa, teorética quantitativa, como se chamou no Brasil, e que será também um ponto de inflexão e de crítica extremamente importante para o desenvolvimento da geografia brasileira, até porque este tipo de leitura será assumido pela geografia institucional, digamos assim, enquanto um elemento fundamental das leituras que o Estado brasileiro vai fazer sobre o desenvolvimento da sua economia, sobre o processo de deslocamento e de, vamos dizer assim, de distribuição das suas populações, e assim sucessivamente, né? Da produção agrícola, da produção fabril, da formação das cidades e tudo mais, principalmente a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como ficou
conhecido. Muito bem. Nesse sentido, então, Pierre Georges, Kaiser, não é? Até Lacoste, de alguma maneira, estão saindo aí da sua militância, digamos assim, dentro do Partido Comunista Francês, não todos eles, mas alguns deles, não é? E tentando, a partir dessa concepção, trazer para a geografia a responsabilidade social do seu discurso. Isso vai se desdobrar num livro que, um pouco mais à frente, será feito pelo Lacoste e que vai tentar, então, discutir uma função para a geografia. Diferente de uma ideia geral da geografia ativa, vai se discutir do ponto de vista de um certo tipo de funcionalidade. A ideia, então, que domina o livro do Lacoste, não é? Que a gente pode ver por aqui, é a ideia de que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, um livro dos anos 70, e que, de alguma maneira, vai ter uma importância muito grande nessa discussão. Este livro será publicado na França, depois em Portugal, e teremos algumas dificuldades já por volta de 1977, 78, de produzir esse livro no Brasil, e a Associação de Geógrafos, então, acaba fazendo uma espécie de edição pirata desse livro nessa época, e vai nos colocar, então, um embate extremamente importante para todos nós. A ideia, então, de que a geografia, os discursos geográficos feitos pelas Forças Armadas, pelos empresários, pelos professores, de alguma forma, todos eles tinham por função a dominação das pessoas, digamos assim, o controle das sociedades, a exploração dos trabalhadores e assim sucessivamente. Algumas categorias da geografia serão colocadas em xeque, como no caso da ideia de região como uma categoria obstáculo, né, que será traduzido no Brasil como um conceito obstáculo, né, e que também vai se falar um pouco sobre o Marx e a ausência dessa discussão sobre a noção de espaço em Marx. Isso já mais ou menos vai dominar o embate quando este livro chega ao Brasil e vai fazer parte, então, das nossas discussões, da discussão do movimento estudantil, da discussão do embate que acabamos desenvolvendo com os professores, com os geógrafos que apareciam nesta época, no nosso modo de entender e na nossa luta contra a ditadura militar, apareciam como pessoas, digamos assim, reacionárias. Usamos muito os textos de Pierre Georges, usamos muito os textos e principalmente este livro de Lacoste, não é? Na tentativa de dizer, então, aos pesquisadores da geografia e àqueles que tinham o controle sobre a Associação de Geógrafos que eles, na verdade, estavam a serviço de enganar as pessoas ou de criar as condições para que se desenvolvesse um planejamento de dominação, tanto por parte dos militares como por parte dos grandes empresários, não é? Tal como Lacoste nos ensinava no seu livro. É assim que chegamos aos anos 80. Uma mudança nos estatutos da GB, uma incorporação extremamente importante de pessoas e de público, um declínio da capacidade de dominação da ditadura militar, criando então vazios de poder que estavam sendo dominados ou sobre o qual se tentava algum tipo de controle por parte do movimento sindical que se explodia no ABC paulista, não é? E o movimento estudantil no Brasil inteiro saía às ruas para reivindicar então a democratização do país. Em meio a tudo isso, nós da geografia produzíamos uma série de textos, inclusive um deles que saiu somente 2 revistas dessa, né, que foi a Território Livre e que foi produzida por estudantes, não é, com textos de Rui Moreira, com textos de Milton Santos, não é, do Antônio Carlos Robert de Moraes, não é, e outros. Então essas revistas, esses textos, essa coisa bastante amadora, muito, não é, envolvida com a relação entre as pessoas, o mundo e a luta política, vai nos levar então a 2 textos com os quais vou citá-los e nós vamos então encerrar este primeiro
vídeo. Acho que um deles que vai surgir no comecinho dos anos 80 e que teve um papel extremamente importante, vamos falar muito dele daqui para frente, que é o texto aqui do Rui Moreira, o tal do Que é Geografia, publicado naquela coleção Primeiros Passos da Brasiliense e que já teve aí até uma segunda edição com uma segunda versão. E um texto que também fez lá o seu sucesso num outro campo, né, ideológico, num outro campo do conhecimento, e que é o Geografia Pequena História Crítica, aqui produzido pelo Antônio Carlos Robert de Moraes, né, e que vai, de alguma maneira, sobreviver aos tempos, está até hoje aí no mercado e produzindo e sendo lido e sendo discutido e sendo entendido como um ponto de partida para a compreensão da geografia. De alguma maneira, então, nós temos aqui 4 livros importantes, né? O da Geografia Ativa, com o grupo do Pierre Jorge, o livro de Lacoste, não é? O livro de Rui, o livro do Antônio Carlos Robert de Moraes. Esses 4, não é? A partir de pressupostos mais ou menos semelhantes e em alguns pontos absolutamente diferentes, vão fazer parte deste imaginário. Teremos de discutir no próximo vídeo, ou pelo menos colocar em evidência alguns outros textos, principalmente o que vai também fazer parte do nosso imaginário, principalmente a produção de Milton Santos, mas de qualquer forma, vamos deixar isso para o próximo vídeo, né? Para a próxima quarta-feira. Espero que vocês cliquem aí e se coloquem aí para se registrar nesse canal e dê aí os seus comentários e nos diga, faça perguntas, não é? Estamos aqui não exatamente para respondê-las, mas para debatê-las, não é? Essa é a questão fundamental, afinal de contas estamos trabalhando ou estamos tratando de um campo do conhecimento e não de uma ortodoxia. Então, assim, nesse sentido, vamos debater, vamos trocar ideias, vamos ver se a gente consegue amadurecer um pouco mais, né, esta grande história que é a história do pensamento geográfico brasileiro e do pensamento geográfico de uma maneira geral, a maneira então como entendemos, né, o mundo a partir das nossas perguntas, com as nossas ferramentas e as respostas que somos, então, capazes de oferecer. Um abraço a todos, né, espero que gostem, espero que dialoguem com a gente e que a gente, então, continue esse trabalho. Até mais, até sexta-feira, quando a gente volta aí a falar de Base Nacional Comum Curricular, essas coisas todas. Até mais!